Olá, boa tarde, turma de Jamacaru. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo em paz? Aqui é o professor Alisson para mais uma aula de pedagogia aqui no curso de vocês. Gostaria de agradecer a Jamar Condes, né, a Janine pelo convite. Me sinto muito grato de estar aqui com vocês mais uma vez, dando introdução a mais uma aula ao curso de pedagogia da turma querida de Jamacaru, que eu me sinto muito bem nela. A nossa aula de hoje é uma aula voltada à história da educação, né? O próprio nome já diz, história da educação. Vamos tratar um pouco aí das mudanças e as coisas que aconteceram no Brasil, os fatos, né, políticos e sociais que aconteceram no Brasil durante todo o processo histórico, cultural, e que hoje traz uma modernidade, uma intencionalidade da educação voltada as necessidades da sociedade, certo? Como é de cunho saber que cada modelo de educação atende a uma necessidade social, certo? Os planos de governo, PNS, né, os planos educacionais, são voltados para justamente atender a esta demanda que de tempos em tempos é necessário haver uma nova recapitulação das metas educacionais, ok? De priori, vamos dar uma olhadinha quando os portugueses chegaram ao Brasil, que trouxeram um modelo educacional português, já bem estruturado, para dar início a uma nova sociedade aqui quando eles chegaram, certo? Então, o intuito mesmo era catequizar os índios para a religião, né, cristã, e também assim, não transformar, mas habilitar os índios para o português, para que houvesse um diálogo melhor, uma fluência melhor, e atender às necessidades portuguesas que eles estavam pretendendo, que era justamente o extrativismo, né? E eles queriam mão de obra que eles não tinham muito interesse em trazer de Portugal. Então resolveram fazê-lo com os índios, essa mão de obra, que era, no caso, era para a extração de metais preciosos e a própria madeira, né? E o rato estudiólogo, ele foi colocado no Brasil pelos portugueses, e eles trouxeram os padres, né, para que possam fazer esse ensino de catequização dos índios, né? Então vieram alguns padres para cá, para o Brasil. Padre José de Anchieta foi o percussor, né, desse ensino jesuítico, né? Foram implantadas várias missões aqui no Brasil, próximos às grandes aldeias indígenas, né, para que pudesse dar suporte, né, a essas aldeias com as escolas jesuíticas, né? Então, voltando para essa proposta jesuítica, as missões, elas tinham o propósito de operar o ensino português e poder alfabetizar os índios tanto na língua portuguesa, né, quanto também aprimorar essa relação do índio com o português para que ficasse uma situação mais confortável para os portugueses, visto que houve também revolta dos índios por algumas aldeias que não se permitiram ser catequizadas, né, porque era uma substituição literal da cultura, né? Então, a gente pode entender que, assim, havia já um modelo de educação que os índios tinham com seus filhos, né? As aldeias indígenas, a sociedade indígena, ela também tinha esse papel de alfabetizar, letrar o índio no Tupi-Guarani, né, que era a língua materna deles. E os portugueses vieram sobrepor essa cultura. Então, pensei como era difícil para o índio, né? Não foi algo assim, né? Foi ainda algo bem terrível como os negros, mais futuramente, que a gente vai ver. Então, a coroa portuguesa trouxe para o Brasil o ensino jesuítico com os padres. Isso foi feito de maneira gradativa, não foi feito de maneira assim gradual, né? À medida que o Brasil ia se povoando pelos portugueses, isso foi sendo colocado nas aldeias, né?
A gente tem o marco da primeira escola na Bahia, né, 1885, 1585, nos primeiros colégios, né, católicos da época, né, as primeiras unidades educacionais, vamos dizer assim, jesuíticas, né, e a gente teve também o Cariri, em todo o território brasileiro houve, né, até aqui Missão Velha, né, tem esse nome, a gente tem o nome Missão Velha, dada uma missão jesuítica da época, lá de 1800 e alguma coisa, lá atrás. A gente tem os fatos históricos dessa aldeia, dessa missão jesuítica aqui no Cariri, né, situada em Missão Velha, que também funcionou como escola jesuítica para a povoação aqui da época, né, no caso os índios cariris. Eram colégios que atendiam basicamente órfãos de colonos portugueses, né? Por exemplo, fazendeiros que se relacionavam com índias, que daí geravam filhos, esses filhos eram abastados. Depois, filhos de negros com senhores feudais, também como as donas das casas, né? As mulheres dos fazendeiros, elas rejeitavam os filhos que os maridos tinham com as escravas, também eles eram abandonados. A mãe tinha que abandonar o filho se ela quisesse ficar na fazenda, ela tem que se livrar do filho, porque ia gerar uma situação muito, muito desconfortável para a dona da casa. E eles, às vezes, mandavam mãe e filha embora, né? E então ou então a mãe tinha que se livrar do filho. E aí acontecia também essa questão dos órfãos, né? As casas de caridades da época católicas que acolhiam a roda da vida. Tinha os conventos, e no convento tinha uma porta de girar, assim, ao lado do portão, tinha uma porta de girar com um sino. A mãe colocava o filho ali, bebezinho ainda, e tocava o sino, que era para as freiras virem levar a criança, né? Para cuidar da criança e criar. A criança, daí foram como se fossem as creches, né? Mas os conventos, eles foram as primeiras unidades também a acolher essas crianças que viviam abastadas na rua, por exemplo. E esses colégios que surgiram mais na frente, né? Esses colégios eram voltados justamente a atender essa necessidade social da sociedade, né? Era basicamente como se fosse uma creche e depois uma escola de letras, que era para alfabetizar no português, certo? Para alfabetizar somente. Não tinha não existia uma continuidade. Era mais letrou, o menino está alfabetizado, pronto, morria por aí, certo? Outra coisa, poucos alunos, né, que estavam estudando nesses colégios, eles aprendiam a ler, que era o que era suficiente, né? Havia uma situação assim muito desconfortável também, porque a meta era uma e a necessidade era outra. Então, quando a meta, gente, ela não está alinhada à necessidade, fica muito provável que aconteça uma alfabetização adequada. Por isso que a gente sempre discute na escola como fazê-la de maneira, vamos dizer assim, de maneira adequada à necessidade do educando. Não à necessidade da escola, mas à necessidade do seu público. Alfabetizar nunca foi fácil. Até nesse período aqui era difícil, certo? E hoje também ainda é difícil. Por outros motivos, não por esses, por outros motivos, que tornam ainda mais complicada a alfabetização. Nos colégios, ao contrário das casas de meninos, que esse que eu te falei ainda agora há pouco, né, a idade não importava para ingressar nesses colégios, né? O que contava mesmo era na divisão de salas, o conhecimento. Nos colégios, a pedagogia jesuítica não se consolidou. E eu digo já por quê. O método de repetição, memorização, provas periódicas, o aluno anotava a lição em seu caderno enquanto o professor fazia seus apontamentos. É porque aqui era o ensino tradicional, pessoal. Que o ensino tradicional só veio mudar quando houve a reforma pombalina, né, que a gente vai já entrar aqui. Porque aqui o ensino era voltado à religiosidade, certo?
ao ser humano, ao humanismo. Então, não era voltada à questão do envolvimento social, da prática social, das relações sociais, né? Então, era só decoreba, era só de memorização, como a pedagogia tradicional aborda até os dias de hoje, certo? Então, por isso que não funcionou. Ratos de Ouro já era falido, mesmo quando chegou no Brasil, já não era melhor. Só Portugal usava. Outros países como Espanha, Itália, França, não usava. Inglaterra, pior, é que não usava mesmo Ratos de Ouro. Era somente lá mesmo. Então, apesar de bem organizados, sofriam com problemas semelhantes aos das casas de meninos. Quer dizer, faltava currículo, faltava uma metodologia adequada às necessidades do educando. Contudo, isso ia ficar mais complicado ainda, conseguir uma formação básica, né, que era o letramento, adequada às necessidades. Só que faltava mão de obra também. Como a carência era grande, faltavam profissionais para trabalhar com essas crianças. Tinham que trazer de Portugal, nas caravelas. E muitas não chegavam aqui. Outras afundavam, naufragavam, né? Havia uma questão ainda, porque assim, naquela época no Brasil, havia tribos canibais no Brasil, que chama antropofagia. E muitos eram esses índios caçavam essas pessoas, pegavam essas pessoas em situações vulneráveis e atacavam essas pessoas, né? Esses alfabetizadores que, por exemplo, quando se deslocavam de uma tribo para outra tribo, de uma localidade para outra, ao meio do caminho aconteciam esses ataques e que vitimavam essas pessoas. Como eu falei anteriormente, o padre Anchieta, né, José Anchieta, foi o precursor do ensino jesuítico, ele que liderou praticamente. Ele escreveu várias cartas a Portugal falando de como era complexo, como era difícil e exaustivo o trabalho de alfabetização dos índios, né? Então, era muito difícil porque ele não tinha quase tempo, porque tinha que planejar aula para dar no outro dia, e assim, quando terminava a aula já tinha que voltar para planejar outra aula para o outro dia. Então era uma coisa muito desgastante, como eu te disse, não havia mão de obra qualificada. Então os poucos que tinham que se virar nos 30. Era muito complicado. Então essa educação se dava, tem até nessa foto aqui, nessa ilustração dessa foto, a gente pode perceber que era aula livre, era como se fosse aulas régias. A aulas era no pátio, era em frente ao convento, em frente à igreja, ou à missão, ou em torno da tribo mesmo, certo? Envolvia adultos e crianças também nessas aulas, tipo um EJA pré-histórico, né? Era bem interessante. Aqui é o marco 1849, é o marco do ensino jesuíta no Brasil, e ele vai até a chegada de Marquês de Pombal, 1754. E uma coisa interessante, o ensino era um ensino voltado à religiosidade, certo? Era um ensino voltado à religião e ao letramento somente, que era esse aqui, ó, voltado às letras, certo? Então, aqui onde muda a primeira etapa, né? A primeira etapa da educação no Brasil, ela mudou aqui, com Sebastião José Carvalho, que foi conhecido como Marquês de Pombal, certo? Aqui foi onde apareceu um novo ensino já voltado a atender as necessidades do Brasil, colônia. Por exemplo, por que isso aqui foi um marco da ruptura? Porque aqui Marquês de Pombal fechou todas as escolas jesuíticas do período colonial, ele fechou tudo. O Brasil entrava numa nova era, né? Entrava numa nova era, era meados do século XVIII, né? Do século XVIII, do século XIX, já ia entrar na entrada do século XIX. E outra coisa interessante, pessoal,
Aqui, lá na Europa, já estava acontecendo a Revolução Industrial, certo? Então, o que aconteceu? Esse modelo fabril industrializado, e havia necessidade de implantação de uma sociedade mais preparada, de um povo mais preparado tecnicamente, sabe? Não, então isso não era só letra, tem que haver uma mão de obra qualificada. E aqui foi onde entrou o tecnicismo. É o nosso primeiro tecnicismo aqui, vamos dizer que sim. Então, o ensino do Marquês de Pombal, a escola do Marquês de Pombal devia ser outra, já devia voltar com outras coisas que eram mais interessantes ao crescimento da nação do que propriamente da crença, certo? Então, a reforma pombalina marca o início do ensino laico no Brasil. Por quê? Porque agora aqui o ensino era laico, era para todo mundo, era obrigatório, certo? Era um ensino gratuito e obrigatório para todos os que viviam no Brasil, certo? Já era um ensino bem interessante aqui. Deixa eu puxar só um pouquinho aqui. E vou diminuir um pouquinho aqui do outro lado. Pronto. Agora ficou mais interessante. Né? Então, a educação do período imperial, que 1808 a 1889, aqui foi quando chegou a família real no Brasil. Aqui é interessante porque, pessoal, as escolas que haviam no Brasil para atender a população brasileira até aquele momento era uma escola, não era uma escola primária, não era escola primária e não era escola secundária, que eram os nomes que se davam ao ensino fundamental e médio. Era só a escola de letras, certo? Com a necessidade dos fazendeiros terem uma educação de priori boa para seus filhos, né? E assim, em contrapartida, ter uma boa relação com a monarquia. Quando a família real portuguesa veio, que é Dom João, veio para Portugal, veio para o Brasil em 1804, foi bastante cobrado pela elite brasileira da época que houvesse no Brasil escola primária, secundária e universidade. E uma universidade, porque até então tinham que levar esses filhos, os filhos da elite brasileira, para Portugal. E era muito caro levar para Portugal, que era a Universidade de Coimbra na época. Então, isso saía muito caro. Então, o rei teve que trazer professores lá de Coimbra para o Brasil, teve que trazer a estrutura educacional de lá para cá. Não era mais rato estudioro, era um ensino tecnicista mesmo, certo? Voltado a atender a formação humana, a formação profissional, para que a sociedade ficasse mais estruturada, para quando chegasse aqui as modernidades sociais que eram novidades na Europa. Então, a vinda da família real para o Brasil trouxe desenvolvimento cultural, primeiramente na capital, que era o Rio, preocupação com o ensino superior em detrimento de outros níveis de ensino, que era o secundário e o primário, que eu falei para vocês. Caráter classista da educação, o objetivo da educação era formar dirigentes, então era a elite que ia governar a massa pobre, então tinha que formar pessoas, as ricas, para dominar a classe mais baixa, que não tinha acesso à educação. A educação não era para todo mundo, a laica, eu digo laico, era para todo mundo, a de letras, certo? O secundário e o ensino superior não era para todos, certo? Só o primário, que era para todo mundo, inclusive os negros. Mas o secundário, que era o ensino médio, e o ensino superior, somente para a elite, para formar pessoas que dominassem a camada de baixo. Então, durante todo o período regencial, ocorreu uma reforma constituinte, né? No chamado Ato Adicional Institucional do Governo, que foi definido que o ensino secundário e a formação de professores seriam de responsabilidades das províncias. Que lembra que até nessa época aqui era
o Brasil, quando foi dividido em capitanias hereditárias, né, cada província ficou responsável por a formação do seu povo, para o desenvolvimento da sua província, certo? Tanto a parte socioeconômica como a parte educacional também, certo? Prestando satisfação somente à coroa. Então, 1834, a primeira Constituição do Brasil, certo? Primeira Constituição do Brasil, 1834. Antes da independência, né? Então, aqui constituiu que o ensino público era para que ficasse nas mãos da iniciativa privada, né? Que era ali a elite, né? Acentuando seu caráter classista, certo? Em um sistema dual de ensino. De um lado, uma educação voltada para a formação das elites, cursos secundários e superiores. De outro, o ensino primário e profissional, de forma básica, precária para as classes populares. Viu aqui como o ensino para a elite era mais acentuado e o ensino para as camadas populares era mais rudimentar, né? Então você via que era basicamente desigual. A educação era desigual mesmo. Deixavam bem claro isso. Aqui é a escola primária, ó, certo? Veja aí como é a foto e tal. Então, após a proclamação da República, então, após 1889, né? Após a proclamação da República, algumas reformas pontuais foram realizadas. A primeira delas foi o Ministério da Instrução, de Benjamin Constant, realizado em 1890, com o foco do ensino superior. As escolas de base, no entanto, não entraram como prioridade nesses primeiros governos republicanos. Quer dizer, logo após a reforma, após a independência, né, a proclamação da República, houve uma mudança no ensino superior, não nas camadas mais baixas. Então, onde era mais importante, foi logo meta do governo, estruturar o ensino superior, certo? Em novos cursos, né? Novas formações, né? Para atender às demandas da sociedade. Então, formar profissionais que pudessem dar aulas e formar outros profissionais, certo? As escolas, aí, uma das heranças do período imperial foi a manutenção da dualidade do sistema escolar. Quer dizer, mesmo depois da proclamação, ainda se manteve aquela herança lá do regime imperial, que era a dualidade dos dois ensinos. O ensino voltado à dominação da elite e outro ensino voltado à precariedade da escola pública, voltada às camadas mais pobres, certo? As escolas mantidas pelo governo federal eram destinadas aos ricos, porque havia mais verba, porque havia mais estrutura. Sobravam para as camadas mais populares os colégios e sistemas estadual, que, mesmo com um investimento maior após a lei republicana, eram locais com estrutura carente e compostos por professor de baixa qualificação. Porque naquela época, pessoal, não exigia diploma. Quer dizer, uma pessoa que fosse letrada, que fosse ligada aos feudos, que fosse ligada à política, ele era incumbido de fazer essa instrução. Não havia, como é hoje, certo? O cara, ele só passava a saber ler, escrever, calcular, saber as noções básicas de conhecimentos gerais, que ele era apto a dar aula. Então, a tentativa de mudar essa realidade teve maior impulso à prática da década de 20, certo? A partir da década de 20, quer dizer, a partir do século 20, né? A partir do século 20, o movimento da escola nova ganhou força. Porque foi assim, vamos ver, a gente vai falar aqui da década de 20. Então, a partir da virada do século, aqui é República Velha já, vamos dizer que aqui é República Velha. A partir da República Velha, a gente já tinha pessoas políticas interessadas que esse ensino laico ele fosse realmente igual, não dual, como era
como era até agora, né, República Velha, certo? Então, esses políticos, esses filósofos, principalmente a galera da filosofia, queria que o ensino realmente deixasse de ser dual e passasse a ser homogêneo, passasse a ser unificado, né? Essas mudanças que tinham lá no ensino secundário fossem as mesmas do ensino primário, né? E essa galera chegou no Brasil com esse pensamento, vindo da Europa também, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Russa, trouxe esse pensamento, certo? De uma sociedade mais igual. E aqui no Brasil a gente teve esse marco aí nos meados dos anos 30, com um grupo chamado de escolanovistas, que eram professores, que eram agentes sociais, políticos, filósofos, e eles trouxeram esse ensino para que pudesse ser, vamos dizer assim, reformado, né? Uma reforma do ensino mesmo, praticamente, né? E a gente vai citar alguns nomes aqui, como John Dewey, como Skinner, como, vamos dizer, o Karl Marx,